Amados irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Após termos celebrado aquele jubiloso tempo do Natal, nós, na semana passada, se vocês lembram, celebrávamos a Epifania do Senhor, Jesus sendo revelado ao mundo. Depois, na segunda-feira, celebrávamos o batismo de Jesus e o início de uma vida da nova missão de Jesus. E agora, então, nós começamos esse tempo comum. Qual é a finalidade do tempo comum da igreja? Ela nos quer conduzir para que, guiados pela palavra de Deus e também pelo Evangelho, quer nos conduzir no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e da sua missão, a fim de crescermos na convicção e no compromisso de viver a nossa opção de sermos discípulos, missionários e seguidores, e acima de tudo, para sermos testemunhas de Jesus. Por isso nós iniciamos esse percurso, seguindo essa dinâmica do próprio Evangelho, que apresenta o testemunho de João Batista como um marco importante no encontro com Jesus, que nos convida a segui-lo. Para nós também seria dizer, quem sabe depois, quando chega dezembro, parte de janeiro, parece que tudo é mais calmo, tudo mais parado, devido às celebrações de final de ano. Mas o bom cristão, ele não pode ficar parado. Nós temos a nossa missão, assim como Jesus recebe a missão do Pai, nós também recebemos a mesma missão a partir do nosso batismo. Mas para que possamos viver, cumprir a nossa missão, precisamos seguir Jesus. Precisamos viver como Ele viveu. E no testemunho de João Batista, nós encontramos uma perfeita definição de quem é Jesus e qual é a sua missão. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E estas palavras de João Batista representa uma retrospectiva já do Antigo Testamento, como história de um povo que esperava o cumprimento das promessas de Deus, de um povo que aguardava a chegada do Messias prometido. Mas esta citação de João Batista, ela serve de introdução a tudo aquilo que os evangelhos, ou a própria pregação do cristianismo, e naturalmente permanece a missão da igreja. E a igreja, ela conserva e ela quer transmitir como verdade de fé sobre Jesus, sobre sua vida e sobre o seu ensinamento. O simbolismo do cordeiro, ele evoca a lembrança do cordeiro que era sacrificado na Páscoa como memorial da intervenção libertadora do Senhor para arrancar o seu povo das garras do faraó. E os cordeiros eram também sacrificados diariamente no templo, tanto de manhã como à tarde, como ofertas expiatórias.
E os profetas, por sua vez, também usam esse simbolismo para descrever as características do servo de Javé, manso e humilde. Quando na Semana Santa, no livro de Hebreus, ele nos diz que esse cordeiro, que é Jesus Cristo, ele é levado ao matadouro, como uma ovelha simples, obediente, e foi obediente até a morte, manso e humilde de coração. Então, desta maneira, João Batista então apresenta quem é Jesus. E ainda mais, não deve ser confundido com nenhum outro, pois ele não é apenas um enviado de Deus, ele não é apenas um grande profeta, ou mesmo um herói nacionalista, mas ele é o Filho de Deus. Então, depois de deixar clara qual é a identidade do Messias, João Batista ele afirma qual será a sua missão. E a missão é essa: aquele que vem para tirar o pecado do mundo. E João Batista chama a atenção e não se dirige a Jesus chamando-o pelo nome, mas ele sublinha o significado do seu nome. O que quer dizer Jesus? Jesus quer dizer Deus salva, Deus liberta. Então João Batista ele dá a essência do nome de Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. E assim ele é muito coerente com aquilo que o anjo disse a José em sonho. O que o anjo disse a José em sonho? Tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Por isso, já no ato penitencial dizia: todos nós somos pecadores. Quem é que de nós não tem pecado? Todos nós temos. Mas para nós é que Deus olha com todo carinho. Ele te dá uma atenção especial. Ele nos abraça. Ele nos acolhe. Porque Deus, na pessoa de Jesus, Ele quer nos libertar. Ele quer ver a nossa liberdade. Ele não quer que nós soframos o pecado. Ele faz a gente sofrer. O pecado faz a gente viver fechado. Faz a gente viver separado dos outros. Agora a graça de Deus, ela se abre para podermos nos relacionar e podermos amar livremente. E vejam que Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu próprio Filho para a nossa libertação, para nos resgatar. E o evangelista São João, mais adiante ele vai relembrar que a salvação trazida por Jesus é a grande prova do amor de Deus, que amou até o fim, até o extremo, para que todo o que nele crer seja salvo. Isso quer dizer, para todo aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna, aquela que não termina, mas permanece para todo sempre. O cordeiro que João Batista apresenta é aquele que vem de Deus. Agora, a salvação vem de Deus. E o pecado vem de onde? O pecado, ele vem do mundo. O mundo pode significar a criação. O mundo pode significar a humanidade. Mas também tudo aquilo que se opõe ao projeto de Deus. Então, tudo que se opõe ao projeto de Deus é pecado. O que precisamos fazer para não sermos contra o projeto? Fazer a vontade do Pai. Eis que faço a vossa vontade.
e a faço com alegria, com disposição, com amor. Então, o pecado, ele vem do mundo. O Salvador, ele vem de Deus. O pecado, ele deforma a pessoa humana. O pecado destrói a humanidade. O pecado destrói, agride a própria natureza. E o pecado, a característica do pecador é uma atitude de fechamento de si mesmo, fechamento ao amor. Amor a Deus, amor a si mesmo e o amor ao próximo. Portanto, o pecado, ele veio, é o pecado original, que nós bem sabemos, vem de Adão e Eva. Isso quer dizer, pela desobediência à voz de Deus, e que provoca uma desordem na criação, na relação entre os seres humanos, uma desordem no mundo, uma desordem pessoal. O pecado, ele é instrumento da destruição da criação de Deus, inclusive da própria vida. Então, João Batista, ele reconhece que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Quando ao batizá-lo, vai descer sobre ele o Espírito Santo, em forma de pomba. E ouve a voz dos céus, que confirma ser ele o Filho de Deus. Portanto, com Jesus, inicia-se a nova criação. Assim como no princípio, sobre as águas pairava o Espírito Santo. E agora no batismo de Jesus, o Espírito Santo pairava sobre ele. E olha aquela voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, no qual ponho toda a minha confiança. Vejam só, nós, a partir deste evangelho de hoje, nós não somos só chamados para viver, mas nós somos chamados para uma missão. A missão de testemunhar, de anunciar quem é Jesus. Nós também somos chamados à santidade pelo batismo. O próprio Jesus vai dizer: sede santos como vosso Pai é santo. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Nós somos anunciadores da própria ressurreição do Senhor. Nós somos anunciadores da vida, da fé e da esperança. Então, o testemunho de João Batista não são apenas palavras, mas também são gestos concretos. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo. Vejam, João Batista testemunha não só anunciando ele o Cristo, mas ele se coloca a caminho, ele vai ao encontro das pessoas, ele não teme o que podem, achar dele. Mas João Batista, ele traz para nós uma prova de salvação desse Deus que vem fazendo história para nós e com cada um de nós. Por isso, o amor de Deus, ele marcou sempre as nossas vidas, desde o batismo até a morte. Nós somos marcados com o amor de Deus. Ele nos tirou das trevas do pecado e nos fez enxergar a luz da eternidade. Por isso não há mais razão para ficarmos tristes ou amargurando a história da vida, mas temos razões de nos alegrarmos, porque por mais muitas vezes que vivamos sozinhos, por mais que vivamos isolados, por mais que muitas vezes podemos viver longe dos outros ou excluídos,
Mas Deus não exclui, porque o amor aproxima, o amor salva, o amor da vida nova. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós hoje também somos convidados a dar testemunho de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é o Messias, o enviado do Pai, é o Cristo presente no meio de nós. E vejam que ele, como diz João Batista, ele existiu antes de mim. E claro, gente, Jesus também existiu antes de nós. Quem sabe ainda hoje não o conhecemos, não sabemos a razão da sua vinda. Por isso fiquemos certos e agradecidos assim a Deus, porque Deus, Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Vamos assim assumir a nossa missão, começando pela nossa casa, pela família, nas nossas comunidades, nas nossas ruas. Vamos cumprir a missão onde nós estivermos. Afinal, fomos adotados como filhos de Deus. E claro que um filho ou uma filha sempre fazem um bom e dão um bom exemplo de sua família. Assim somos nós. Devemos dar esse voto de fé e de amor e, acima de tudo, de entrega a este Deus que nos quer, este Deus que nos ama. Não apenas saibamos dizer Jesus que nos salva, mas vamos também merecer esta salvação, fazer merecer esta vinda, esta ação de Deus em nós. Por isso, nós somos discípulos amados do Senhor e enviados por Ele. E hoje é isso que Cristo traz para nós, sermos testemunhas da ressurreição. Não no Cristo que celebramos alguns dias no Natal, aquele Cristo, o menino meigo, o menino da manjedoura, mas agora vamos viver este Cristo que está no meio de nós. Quando na missa por 3 vezes o sacerdote anuncia: o Senhor esteja convosco, nós respondemos: Ele está no meio de nós. Ele não está longe, Ele não está separado, mas Ele vive e reina em cada um de nós. Por isso possamos entender, possamos compreender de que esse testemunho da verdade, ele não é só do padre, do bispo, da freira, mas é missão de cada um de nós. Ir pelo mundo, anunciar o Evangelho, fazer esse Cristo conhecido a todas as nações. E assim como João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo, possamos nós também expressar, não só dizer, mas viver e aceitar essa proposta de salvação que vem de Deus. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,